Olá, discípulos do Kyrios, Jesus Christos ios Theos Soter. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar e ouvir, estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. E ainda mais, somos uma igreja lar. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade onde você está. Sentado no banco, sentado numa cadeira, sentado no sofá, na cama, onde você está agora. Deus quer falar com você. Esse momento foi criado especialmente para você que está conectado. Eu agora vou compartilhar para você que quer ouvir a voz de Deus a parte 2 da carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, com o seguinte conteúdo: a supremacia da palavra de Deus no ministério apostólico. Eu quero que você agora pegue sua Bíblia, a espada de dois gumes, e abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. Eu fico imaginando a carta do apóstolo Paulo a Tito. É a terceira mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, só superada pela introdução de Gálatas e Romanos. Nessa introdução, o apóstolo Paulo não explica as circunstâncias pessoais nas quais se encontra, nem as dos leitores a quem se dirige. Quer saber qual o propósito dessa longa introdução da carta do apóstolo Paulo a Tito, uma vez que Paulo está escrevendo para alguém tão próximo como Tito? Os versículos 1 a 3 de Tito 1 trazem em palavras concisas a mais completa descrição do serviço apostólico, como o apóstolo Paulo o compreendia e praticava. Guarde isso em sua mente. A introdução da carta a Tito não é apenas mais longa do que a introdução de outras cartas pastorais, mas é teológica. A introdução do apóstolo Paulo está em total conformidade com o caráter da epístola a Tito, uma vez que a sã doutrina caminha de mãos dadas com a vida de santificação e a realização das boas obras. A introdução dessa carta a Tito, em apreço, parece nos provar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, a legitimidade da autoria paulina. O apóstolo Paulo se apresenta como autor dessa epístola,
Titos 1, versículo 1. Jamais um pseudo-escritor se passaria pelo apóstolo Paulo usando uma introdução tão longa. A extensão e a riqueza dessa introdução, comparada à brevidade da carta a Titos, pode ser considerada uma prova interna de sua legitimidade. Um impostor consideraria essa longa introdução não encontrada na maioria das cartas paulinas algo supérfluo e dispensável. Em segundo lugar, a amplitude dos destinatários. A carta do apóstolo Paulo a Titos não foi dirigida apenas a Titos, mas toda a igreja cretense. O fato de o apóstolo Paulo fazer uma síntese da mensagem apostólica logo na introdução deixa claro que sua epístola foi dirigida não apenas a Titos, mas às igrejas da ilha de Creta. João Calvino diz que essa longa e laboriosa recomendação do seu apostolado demonstra que o apóstolo Paulo pensava em toda a igreja e não só em Titos, porque seu apostolado não era impugnado por Titos e o apóstolo Paulo tem o costume de proclamar os títulos do seu chamamento para manter sua autoridade. O apóstolo Paulo, pois, escreve essa epístola não para que Titos a leia sozinho em seu quarto, mas para que sua mensagem seja publicada abertamente. Essa carta devia ser para Titos não apenas fonte de instruções relativas ao governo das igrejas, mas uma espécie de carta de crédito diante dos cristãos quem ministrava. Vou agora destacar algumas verdades preciosas nesse introito da carta do apóstolo Paulo a Titos. Fique atento nas credenciais do apóstolo Paulo. Titos, capítulo 1, versículo 1. Paulos, doulos, theos e apóstolos de Jesus Cristo, para a fé que é dos eleitos de theos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pense mentalmente, as cartas antigas começavam com nome e credenciais do remetente e uma saudação ao destinatário. O apóstolo Paulo se apresenta com duas credenciais da mais alta importância: servo de Deus, doulos theos e apóstolos de Jesus Cristo. A primeira expressão, doulos theos, descreve o apóstolo Paulo como escravo do Supremo Mestre Jesus Cristo e os theos sota. E a segunda, apóstolos de Jesus Cristo, como mensageiro do soberano Kyrios. A primeira fala de submissão, a segunda de autoridade. O apóstolo Paulo se tornou um servo por uma rendição pessoal e um apóstolo por uma nomeação divina. Guarde isso em sua mente. Veja mais detalhadamente
esses dois títulos, doulos theos e apóstolos Jesus Christos. Em primeiro lugar, doulos theos, Paulos, doulos theos, Titos 1, versículo 1. Esta é a primeira e única vez em suas cartas que o apóstolo Paulo se refere a si mesmo como doulos theos. É um termo de grande honraria, uma vez que foi usado no Antigo Testamento para os patriarcas, profetas e reis. No Antigo Testamento, Abraão, Moisés, os profetas, Davi e os não-israelitas que cumprem os propósitos de Deus são designados doulos theos. O apóstolo Paulo usou esse título posicionando-se ao lado de patriarcas e profetas em vista dos judeus hereges de Creta. Este título denota que o apóstolo Paulo era propriedade exclusiva de Deus, estava a serviço de Deus. Como doulos theos, Paulo faz referência à grande causa que havia abraçado, de anunciar o eterno plano de Theos, a salvação dos eleitos por meio da pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, Theos Soter. Pense mentalmente, a expressão doulos theos aponta de igual forma para o fato de que aquele que outrora fora escravo do pecado, agora livre por Jesus Cristo e Theos Soter, está a serviço de Deus. Aqueles que não são doulos theos são servos do pecado, escravos das próprias paixões, estão a serviço de suas concupiscências. Não deveríamos nos envergonhar de sermos chamados doulos theos. Não deveríamos nos envergonhar de sermos escravos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Theos Soter, pois essa posição nos coloca em associação não somente com os patriarcas, profetas e apóstolos, e ainda mais com santos anjos e com o próprio Hios Theos. Em segundo lugar, o apóstolos de Jesus Christos, de apóstolos Jesus Christos, Titos 1, versículo 1. Essa é uma definição mais exata de seu ofício, uma vez que o apóstolo Paulo recebeu sua comissão e sua doutrina de Jesus Cristo. Esse título explica em que sentido o apóstolo Paulo é doulos theos, a saber, como emissário de Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach. John Stott diz que os apóstolos receberam do Kyrios Jesus Cristo e Theos Soter um chamado, uma comissão, uma autorização e uma capacitação sem igual para ser seus inspirados mensageiros ágelos. Calvino afirma que há diferentes graus entre os doulos theos. Dessa forma, o apóstolo Paulo passou de uma descrição geral para uma classe particular.
O apóstolo Paulo foi salvo de uma maneira extraordinária quando o próprio Kyrios, Jesus Cristo Ios Theosote, apareceu para ele no caminho de Damasco. Paulo foi escolhido e separado pelo próprio Kyrios, Jesus Cristo Ios Theos Soter, para ser apóstolos aos gentios. O apóstolo Paulo recebeu seu evangelho não da parte de Antropos, mas do próprio Kyrios, Jesus Cristo Ios Theos Soter. Gálatas 1, versículo 11 e versículo 12. O propósito do apóstolo Paulo nessa apresentação é confrontar os falsos mestres, contrastando sua vocação divina para o apostolado com a autoridade que esses falsos mestres conferiam a si mesmos. Pense mentalmente no propósito do apostolado de Paulo. O apóstolo Paulo enumera 4 propósitos de seu apostolado. Se sente preparado aqui agora para ouvir? Em primeiro lugar, promover a fé dos eleitos de Deus. Titos 1, versículo 1, para promover catapistes, ecletos theos, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. O propósito do apóstolo Paulo era compartilhar a fé, o conjunto de verdades contidas nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo relaciona seu ministério com a salvação dos eleitos de Deus, como se estivesse dizendo que existe um acordo mútuo entre seu apostolado e a fé dos eleitos de Deus. Por conseguinte, seu apostolado não era rechaçado por ninguém, exceto pelos réprobos e pelos que se opunham à verdadeira fé. Você sabia? Deus tem seus eleitos e os chama fé mediante a pregação apostólica. O apóstolo Paulo prega, querusso, o evangelho de Jesus Cristo Ios Theos Soter, de modo que aqueles que Deus escolheu está chamando possam vir para a fé e possam crescer na fé. O apóstolo Paulo tinha sido encarregado de anunciar essa verdade. Vou aqui agora compartilhar para você que está conectado verdades sublimes. Fique de olho. A eleição é um decreto de Deus. Essa eleição é em Jesus Cristo Ios Theos Soter, e não a parte dele, pois se baseia em seu sacrifício substitutivo e não no merecimento humano. Efésios capítulo 1, versículo 4. Essa eleição é fruto da graça e não resultado das obras. A eleição está enraizada no solo da graça de Deus. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. João 15,16. Deus nos escolheu não porque previu que iríamos crer em Jesus Cristo Ios Theos Soter, mas cremos em Jesus Cristo Ios Theos Soter porque Deus nos escolheu. Atos 13:48. A fé é a causa da eleição, mas o seu resultado. Deus nos escolheu não porque viu em nós boas obras,
mas porque fomos criados em Jesus Cristo e osteiosote para boas obras. Efésios 2, 10. As boas obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Deus nos escolheu não porque viu em nós santidade, mas porque fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos. Efésios 1:4. Deus nos escolheu não porque viu em nós obediência, mas porque fomos eleitos para obediência. 1 Pedro 1:2. Pense mentalmente. A doutrina da graciosa eleição divina não tem o propósito de ser uma pedra de tropeço para o descrente, mas uma fonte de consolo para o crente. Uma vez que o crente considera a livre e soberana escolha divina como o fundamento de sua maior glória e consolação, tanto na vida quanto na morte. Pense mentalmente. A fé é uma dádiva de Deus. Todos os eleitos são chamados eficazmente justificados e glorificados. Romanos 8:30. E todos os que são destinados para a vida eterna. Deus chama seus escolhidos mediante as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia. Romanos 10:17. Quando o eleito escuta a voz do Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e osteiosote, ele crê assim como quando uma ovelha de Jesus Cristo e osteiosote escuta a voz do pastor e logo atende. É propósito de Deus salvar seu povo, mas isso não significa salvá-lo na infidelidade e descrença. Primeiro eles devem crer e só então é que são salvos. Os eleitos creem mediante o ministério, a palavra de Deus, a Bíblia. A fé dos eleitos é promovida por meio da pregação das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Deus escolheu salvar os seus mediante a loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Eu continuo imaginando. Deus chama os seus eleitos e os chama eficazmente mediante a pregação fiel das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. O verdadeiro pregador do Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e osteiosote, é nada menos, nada mais do que o intérprete da divina revelação da salvação. A fé descansa não sobre os falíveis arrazoados e opiniões humanas, mas a fé descansa sobre a própria verdade divina que conduz à piedade. Guarde isso em sua mente. Fique de olho aqui agora no propósito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enumera 4 propósitos de seu apostolado. Se sente preparado para ouvir o segundo? Em segundo lugar, promover o pleno conhecimento da verdade. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Titos, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo era um embaixador da verdade. Seu ministério tinha como plataforma principal
oferecer aos pecadores o pleno conhecimento da verdade. Essa verdade é a verdade revelada, é o Evangelho da graça. Essa verdade é outro senão o Evangelho cristão, que tem como propósito a promoção da piedade. O pleno conhecimento da verdade explica qual é a natureza dessa fé, pois não há fé sem conhecimento. Quero que se lembre disso. Fé e conhecimento são duas características fundamentais do povo de Deus. Longe de ser incompatíveis, a fé e o conhecimento estão lado a lado. Aqueles que conhecem o nome de Deus são os que confiam nele. A base para terem fé nele é o conhecimento que tem do nome de Deus e do caráter dele que lhes foi revelado. A fé evangélica não é fé cega nem mística, mas fé estribada no pleno conhecimento da verdade das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. O apóstolo Paulo não fala de qualquer classe de verdade, mas da doutrina celestial que se contrapõe à verdade do entendimento humano. Em suma, essa verdade é o reto e o sincero conhecimento de Deus que nos liberta de todo erro e falsidade e mentira. Guarde isso em sua mente. Os falsos mestres anunciavam outra mensagem, outro evangelho e pleiteavam arrogantemente serem os legítimos portadores da verdade. Um grupo de falsos mestres tentavam misturar a lei judaica com o evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo os Theos Soter. Enquanto alguns dos cristãos gentios abusavam da mensagem da graça, transformando-a em licenciosidade. Porém, não existem duas verdades. A verdade é objetiva. O apóstolo Paulo não era um arauto de experiências místicas. Ele, o apóstolo Paulo, não anunciava revelações forâneas às Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o apóstolo Paulo, não pregava a si mesmo. Paulo anunciava o Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter, a verdade encarnada de Deus. A verdade é a sã doutrina. A verdade é a ortodoxia em oposição às heresias dos falsos mestres. A verdade é o conteúdo do Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. Fique de olho no propósito do apostolato dado de Paulo. O apóstolo Paulo enumera 4 propósitos de seu apostolado. Se sente preparado para ouvir o terceiro? Em terceiro lugar, promover a vida piedosa. Segundo, a piedade. Titos 1, versículo 1. Diferentemente da aparente verdade anunciada pelos gnósticos e judaizantes, a verdade de Deus produz vida santa. A mensagem apostólica diferia das heresias dos falsos mestres, que eram simplesmente especulativas e seus propósitos práticos, os seus propósitos práticos ou morais. Ademais,
em contraposição ao espírito enganoso e desleal dos cretenses que propagavam seus erros. A esperança da vida eterna era uma promessa fiel do Deus que não pode mentir. A verdade de Deus não é endereçada apenas ao intelecto, mas ao coração. A verdade de Deus é uma verdade transformadora. A doutrina bíblica produz transformação de vida. A doutrina bíblica desemboca em piedade. A doutrina bíblica traz luz para a mente e fogo para o coração. A doutrina bíblica informa e transforma. A verdade forma unidade com a vida, assim como a fé forma unidade com as obras. A verdade do Evangelho do Kyrios Jesus Christos Ios Theosote transforma uma vida de impiedade em uma vida de santidade. Muitos cretenses e ainda hoje alguns membros das igrejas professam ser salvos, mas sua vida nega sua profissão de fé em Jesus Christos Ios Theosote, em calúnias, murmurações, difamações, vida carnal e outros sentidos. Ouça agora, em quarto lugar, promover a esperança da vida eterna. Na esperança, elpis da vida eterna. Titos, capítulo 1, versículo 2. A verdadeira religião e a prática da piedade começam com a esperança da vida celestial. A fé e o conhecimento da verdade são acompanhados da esperança. A palavra elpis, esperança, aparece 52 vezes no Novo Testamento e sempre está em conexão com Deus, com o mediador e com os cristãos. Deus é o autor dessa elpis esperança, pois ele é o Deus da esperança. Romanos 15, 13. O propósito dessa elpis esperança é oferecer aos que creem a vida eterna. Essa vida eterna tem a ver com a fruição da comunhão com Deus desde agora e por toda a eternidade. A verdade do Evangelho do Kyrios Jesus Christos Ios Theosote não apenas transforma a vida aqui e agora, mas aponta para uma elpis de esperança gloriosa no futuro. Guarde isso em sua mente. Os verdadeiros cristãos são nascidos de Deus para uma viva esperança. A verdade evangélica tem sua consumação na eternidade. A verdade evangélica, é empírica e transcendental, escatológica. A verdade evangélica, fala da terra, ainda mais do céu, a pátria celeste. A verdade evangélica, tem sido transformadora para a vida do lado de cá, da sepultura, e oferece segurança para a vida além túmulo. A verdade evangélica, não é como uma verdade científica, histórica e política, mas uma verdade espiritual, que conduz o homem a uma vida santa e o prepara desde já para o céu, a pátria celeste, absolutamente santo. Coloque toda a sua atenção nesse momento.
você vai ouvir a confiança do apóstolo Paulo. Vou sintetizar o ministério do apóstolo Paulo em relação ao Evangelho em 3 áreas distintas. Primeiro, evangelismo, a fé que é os eleitos de Deus, Titos 1:1. Segundo, educação, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, Titos 1:1. Terceiro, expectação, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu, Titos 1:2. O apostolado de Paulo está calçado em confiança inabalável. Vou destacar 2 verdades preciosas. Em primeiro lugar, a promessa de Deus, Titos 1:2, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Pense mentalmente e coloque a Bíblia em sua mente. A vida eterna, Zoé Aionios, é uma promessa de Deus e não uma mera expectativa humana. A Zoé Aionios não é uma vaga possibilidade humana, mas uma garantia divina. A Zoé Aionios não é apenas uma bênção usufruída na terra, mas um decreto firmado no céu. A única esperança elpis da salvação é a promessa do Deus que não pode mentir. A única prova de toda a região é a imutável verdade de Deus. A Zoé Aionios, a vida eterna, continuaria sendo um desejo infundado e até mesmo puro devaneio sem a promessa do Deus que não pode mentir. Com respeito a essa esperança elpis, o apóstolo Paulo destaca 2 pontos. Sua perspectiva eterna, Titos 1:2. O Deus que não pode mentir prometeu a Zoé Aionios a vida eterna antes dos tempos eternos. O decreto da salvação dos eleitos foi feito na eternidade. A nossa salvação foi planejada e decidida mesmo antes de Deus lançar os fundamentos da terra, antes mesmo de o sol brilhar no firmamento. Deus já havia destinado seus escolhidos para a Zoé Aionios. Você vai ouvir aqui agora a perspectiva temporal. E em tempos kairos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação querigma que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Soter, Salvador, Titos, capítulo 1, versículo 3. A promessa da Zoé Aionios, feita na eternidade, manifestou-se no tempo devido, ou seja, na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. No tempo oportuno de Deus, no Kairos de Deus, essa promessa eterna veio à luz por meio do querigma do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Em segundo lugar, o comissionamento de Deus. 4 verdades são aqui destacadas acerca do comissionamento de Deus. Seu conteúdo, Titos 1:3. A palavra de Deus é o conteúdo. Não temos outra mensagem. O conteúdo da proclamação querigma é Jesus Cristo e os Theos Soter,
o Redentor. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, é a palavra da salvação. Ele, o Kyrios, Jesus Cristo, Dios Theosote, é a palavra da graça, é a palavra da vida, e ainda mais, ele, o Kyrios, Jesus Cristo, Dios Theosote, é a palavra da reconciliação, é a palavra da verdade. Em suma, ele e somente ele, o Kyrios, Jesus Cristo, Dios Theosote, é a palavra de Deus aos seres humanos. Coloque essa palavra em sua mente. Em segundo lugar, o comissionamento de Deus. 4 verdades são aqui destacadas acerca do comissionamento de Deus. Segundo lugar, seu veículo. Deus manifestou sua palavra mediante a pregação. A pregação é o meio eficaz de transmitir a palavra e chamar os escolhidos, por intermédio do sagrado ofício do querigma. Filhos espirituais são gerados de Deus e para Deus. O cristianismo não é filosofia nem dramaturgia. A mensagem cristã é proclamada não por sacerdotes, mas por pregadores. Não se trata de uma referência ao ato de proclamar a palavra, mas ao conteúdo dessa mensagem. Com relação à pregação, o apóstolo Paulo quer dizer não ao próprio ato de proclamar o evangelho, porém, mais concretamente, a mensagem apostólica. Guarde isso em sua mente. Ouça agora, terceiro lugar, sua origem. Títulos 1:3. A palavra é manifestada mediante o querigma, por autorização de Deus, nosso Sóter. O apóstolo Paulo aplica o mesmo epítelo ao Pai e a Cristo, de sorte que cada um deles é nosso Salvador, mas por uma razão diferente, pois o Pai é chamado nosso Salvador, porque nos redimiu pela morte de seu Rios, para que pudesse nos fazer herdeiros da Zoé Aiônios, e o Rios, porque derramou seu sangue para pagar o preço da nossa salvação. A Bíblia diz, eu acredito. Assim, o Rios Theos nos tem trazido a salvação do Pai. E o Pai nos tem outorgado a salvação por meio do Rios. O apóstolo Paulo não se auto-intitulou apóstolos. Ele, Paulo, não ungiu a si mesmo, nem arrogou para si esse ofício. Paulo recebeu seu apostolado como pregador das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, por incumbência de Deus. É absolutamente estranho ao ensino neotestamentário aqueles que atualmente recebem o título de apóstolos ou que se autodenominam apóstolos. Ouça agora, em quarto lugar, seu instrumento. Títulos 1:3. Paulo diz que o querigma lhe foi confiada por Deus. A verdade tem sua origem em Deus, mas a pregação é feita por homens chamados por Deus. Paulo evangeliza por causa de Deus e com vistas a ele, e não por causa dos homens, nem por causa de sua necessidade, miséria e perdição. Justamente por isso, na verdade, ele, o apóstolo Paulo,
evangeliza os homens porque visa a conquistá-los unicamente a partir da misericórdia divina que age nele. Guarde isso em sua mente. Fique agora atento na saudação apostólica. Depois de se apresentar e mostrar suas credenciais, bem como o propósito desse apostolado, Paulo menciona o destinatário de sua carta. É, em primeiro lugar, a identificação do destinatário. Titos, capítulo 1, versículo 4. A Titos, verdadeiro. Tecnon, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Sóter. Dois fatos são dignos de nota acerca de Titos. Titos era filho espiritual do apóstolo Paulo. Paulo está se dirigindo a um filho espiritual. Trata-se de alguém que veio a Jesus Cristo e os Teossote por intermédio do ministério de Paulo. A palavra filho tecnon é muito feliz porque combina com duas ideias. Eu te gerei, tu és muito amado para mim. Titos era filho de Paulo, não por geração natural, mas por regeneração sobrenatural, espiritual. Titos era comprometido com o mesmo evangelho que Paulo pregava. O apóstolo Paulo era um judeu e Titos um gentil. Os dois, porém, abraçaram a mesma fé no Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote. A fé comum é a fé que tem todo cristão. A fé aqui é objetiva e não subjetiva. É o próprio conteúdo do Evangelho do Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote. Cristãos de diferentes denominações podem ter características distintas, mas todos os que possuem a mesma fé comum salvadora, que compartilham da nossa comum salvação, Judas 3, há um corpo definido de verdades confiado à igreja. A fé que uma vez foi entregue aos santos, Judas 3. Qualquer ensinamento, portanto, que se desvia da fé comum é falso e não deve ser tolerado na igreja. Continue atento na saudação apostólica. A Titos, verdadeiro tecnon, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Teos, Pater e de Cristo Jesus, nosso Sóter. Em segundo lugar, as bênçãos rogadas ao destinatário, Titos 1,4. O apóstolo Paulo roga a Deus a bênção da graça e da paz para Titos. A graça é a fonte e a paz é fluxo que corre dessa fonte. A graça é a raiz e a paz é o fruto. A graça é o favor operado por Deus e a paz é seu cristocêntrico amor perdoador e fortalecedor. A paz é a consciência de haver sido reconciliado com Deus por meio do Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote. Graça é a fonte e paz é a corrente que flui dessa fonte. Romanos 5:1. Em terceiro lugar,
a fonte das bênçãos rogadas, Titos 1,4. Tanto a graça quanto a paz provém de Deus Pai e de Jesus Cristo e Theos Soter. Tanto o Pai quanto o Rios Filho são a origem e a fonte dessas bênçãos. A graça e a paz têm sua origem em Deus o Pai e são obtidas para o cristão pelos méritos do Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. Esses dois, o Pai e o Filho, Pater e Rios, são a fonte única da graça e da paz. Gostou do conteúdo e significado de Titos, capítulo 1, versículos 1 a 4? Agora se sente preparado de verdade a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva, Ele é a única solução. Venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. E venha a Ele enquanto você respira o ar da graça de Deus.